Então vamos lá. Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, onde nós temos profecias reconhecidas pela Santa Igreja que nos falam do nosso tempo, os tempos do fim do mundo, os tempos que são os últimos. E nós estamos lá estudando aqui, trecho por trecho, a profecia da Beata Ana Catarina Nemérite. O título dessa profecia, fui eu que coloquei, 2 papas e 2 igrejas, porque ela fala sobre isso também. Agora ela está falando sobre a destruição da igreja. Eu vou pegar o último parágrafo do dia que nós fizemos o último estudo, dia 12 de janeiro. Não, dia 22 de janeiro. Vou pegar o último trecho e aí vou ler o trecho de hoje. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja, uma falsa igreja sem redentor, o qual o mistério é não ter mistério. Não posso encontrar palavras para descrever a ação terrível, sinistra, mortífera dessa igreja. Tudo que era viçoso murchava, as árvores morriam, os jardins perdiam o seu revestimento. Vi como se pode ver numa visão as trevas produzir o seu efeito a uma grande distância. A todo lado onde ela chegava, estendiam-se como uma corda negra. Não sei o que passou com todas as pessoas que estavam dentro dessa igreja. Esta, como se devorasse homens, tornava-se cada vez mais negra, semelhante ao carvão de forja, e descambava horrivelmente. Vi muitas abominações com grande detalhe. Vi a igreja oprimida e reconheci Roma e sua decadência interior e exterior. Então vamos começar da onde nós começamos hoje. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja, uma falsa igreja sem redentor, na qual o mistério é não ter mistério. A falsa igreja está fora do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dentro do corpo místico do Senhor, como ensinou São Paulo. Nós fazemos parte do corpo místico. A igreja verdadeira faz parte do corpo místico justamente do Senhor. Ele é a cabeça invisível, a cabeça visível é o verdadeiro Papa. No nosso caso, aqui no nosso tempo, é o Papa Bento XVI, que já esteve conosco aqui até alguns anos atrás, agora está no céu, onde continua sendo Papa reinante, revelação feita por Jesus a nós aqui da Paróquia Sagrada Face de Tours, no dia da morte de São Bento XVI. E então nós somos o corpo místico da igreja, tá certo? Agora, aqui nós fazemos parte do corpo de Jesus, mas essa outra igreja, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja com I maiúsculo, uma falsa igreja sem redentor. Claro, eles não têm um redentor, eles têm um anticristo, eles têm um impostor, o filho do diabo, aquele que está enganando todo mundo, que vai enganar aí o mundo praticamente inteiro, enganaria até os eleitos, se isso fosse possível. Certo? Então, meus irmãos, nessa igreja o mistério é não ter mistério, não há mistério nenhum, a não ser do que está escondido, o grande segredo do anticristo, que ele não é o Cristo, simplesmente não tem fé em nada, a não ser no pai dele, que é o diabo, e vai levar todo mundo para a besta, que é o demônio, para ter a marca do diabo e serem condenados, e aí não tem mais chororô, aí não tem mais me arrependi. Acabou, está marcado pela besta, com o sinal da besta, aceitou a marca do diabo, faz parte do inferno, lembra? Nós estamos nos últimos tempos, a separação do joio e do trigo já começou. Há pessoas que são joio mesmo, nós somos trigo mesmo, e tem uma turma que está na dúvida até hoje, né? Não sei mais quanto tempo vai levar, mas agora, quando chegar na grande tribulação, muita gente vai sair aí da zona de dúvida e vai ter que decidir, vai ser joio ou vai ser trigo, porque essa parte aqui de dúvida não é admitida, não existe. Na hora do juízo final tem o lado direito, aqueles que vão ser salvos, o lado esquerdo, os que são condenados. Fim, acabou, não tem coluna do meio, não tem meio de muro. Aquela turminha no meio do muro, não tem muro para a turminha ficar no meio do muro, entendeu? Sentado em cima do muro. Não posso encontrar palavras para descrever a ação, olha, terrível, sinistra, mortífera dessa igreja. Tudo que era viçoso murchava, as árvores morriam, os jardins perdiam o seu revestimento. Então, aonde essa igreja chega, ela simplesmente mata. Com seu hálito mortífero, ela mata a fé dos fiéis, ela mata a religião, ela tenta acabar com a igreja verdadeira e simplesmente transforma tudo que era de Deus em coisas do demônio. É isso mesmo que você está ouvindo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, continue aí para você entender,
Porque você, então, não pegou aquelas explicações. Eu estou aqui desde 2019 denunciando o que fizeram com a nossa igreja. Eu também fiz parte, batalhei, suei sangue lá dentro, certo? Trabalhei muito, sem ganhar nada, para a verdadeira igreja, ou melhor, para a igreja, sem saber que depois que o Papa Bento XVI foi tirado do poder, não era mais a verdadeira igreja, mas a falsa, que a partir daí estava em conluio, em comunhão espiritual com o falso Papa, e não mais com o verdadeiro Papa. Portanto, todo mundo que está em comunhão com o falso Papa está excomungado automaticamente da igreja, incluindo o clero, claro, incluindo principalmente o clero, em especial em primeiro, e os leigos que batalham junto com eles, que sabem da história, e são aí bergolianos militantes, a mesma coisa. Quando chegou em outubro de 2019, eles fizeram o Sínodo da Amazônia, onde a igreja foi consagrada à Mãe Terra, a Pachamama. Bergoglio, que a turma conhece como Papa Francisco, mas o nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio consagrou o Vaticano no dia 4 de outubro de 2019 à Mãe Terra, nos Jardins do Vaticano, fez lá uma cerimônia lá da Mãe Terra e consagrou a igreja dele à Mãe Terra. A nossa não, porque a nossa é de Deus. Mas a dele foi consagrada à Mãe Terra. Quando chegou no dia 7, 3 dias depois, ele simplesmente fez, primeiro ele, os bispos e cardeais, ali uma rodinha em volta de uma imagem da Pachamama, que estava numa canoa, né? E simplesmente fizeram a sua consagração ali à Mãe Terra e saíram em procissão com a Mãe Terra, bispos levando andor, nunca vi bispo levando andor de Nossa Senhora, tá? Bispos levando andor da Pachamama, bispos e cardeais, quando devia estar, então, levando o andor de Nossa Senhora do Rosário, que aquele era o dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, e não dia da Pachamama. A partir daí o negócio degringolou, o Senhor saiu definitivamente da igreja, e se estava lá ainda, fim, ele simplesmente veio para as casas, para as nossas casas, criou a paróquia Sagrada Face de Tours e veio para as nossas casas. O que é que restou para eles? A Mãe Terra, a Pachamama e o Anticristo. Este ainda não foi devidamente apresentado. Esse não foi, apesar que nós já vimos vídeo na internet de rabinos judeus dizendo que já estavam alguns anos atrás se reunindo com o Messias para combinar as coisas. Mas como é que pode? O Senhor vai vir no céu, não é assim que Jesus ensinou para nós? E para ele vai vir no céu como um raio do Oriente para o Ocidente, Ocidente para o Oriente, né? E simplesmente vai ser inconfundível. Nós já estávamos conversando antes com o Messias deles, mas o Messias deles é o Anticristo. Isso que as profecias aqui da igreja falam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que sobrou para eles? A Mãe Terra, trocaram Nossa Senhora, que não é deusa, mas é Mãe de Deus, por uma deusa com D minúsculo, e a gente sabe que os deuses dos pagãos são demônios. Então, antigamente, nós íamos na casa da Mãe Aparecida. Eu ia lá muito, hein? Morava perto, quando eu estava até, vira e mexe, estava lá rezando, né? Casa da Mãe Aparecida. Depois virou só Casa da Mãe. Quando a gente virou Aparecida, uma questão de marketing, né? Porque Casa da Mãe Aparecida é muito longo. Então, os nossos aqui, marqueteiros de plantão, né? Os publicitários aqui, eles falaram que Casa da Mãe é mais simpático. Não era isso. Não era isso, é que tiraram Nossa Senhora Aparecida, ficou Casa da Mãe. Casa da Mãe pode ser qualquer coisa, e virou Casa da Mãe Terra, porque simplesmente as decorações que eles estão colocando por fora, nas torres, né, nas entradas, ali por fora, é tudo Mãe Terra, gente. Esses dias questionei um rapaz aí, né, justamente, conversando comigo, que é muito ativo ainda na falsa igreja, a gente explica, mas as pessoas não querem abrir os olhos, né? E ele todo animado que eles iam fazer uma excursão lá para Aparecida. Eu falei para ele, você vai fazer o quê lá? E contei a história justamente desses painéis que estão lá, né? Lá fora, essa decoração que está lá, feita por um padre aí, que diz que precisava violentar a freira para ter inspiração artística. Uma delas foi violentada há 30 anos. Esse cara está sendo procurado pela polícia, ele está foragido, tá? Ele estava escondido lá com o Jorge Mário Bergoglio. Parece que uma parte da turma mudou, não todo mundo, mas alguma turma mudou ali. Quando o outro aí tomou posse, ele se mandou, está fugido por aí. Isso está nos jornais da Europa. Não tem nem como me processar, porque eu estou falando que está nos jornais da Europa. É um escândalo na Europa isso aí.
Mas aqui em Aparecida eles pagam a peso de ouro esse cara para fazer painéis da Mãe Terra. E eu perguntei para esse rapaz aqui conhecido nosso, por que é que não fazem o que a igreja sempre fez? Então, cenas da paixão de Cristo. É sempre o que a igreja fez, vitrais, pinturas sobre a paixão de Cristo, sobre a vida dos santos, por exemplo, os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Por que não conta isso nesses painéis ao invés de ficar com essa decoração? Porque é a casa da Mãe Terra, não é mais a casa da Mãe Aparecida, Você no altar ali dá até nojo. Eu, por meu gosto pessoal, sinceramente, a última vez que eu fiz, eu desanimei. Porque no altar principal ali, eles simplesmente colocaram um monte de coisa de natureza. A gente não entendia na época, só achei que era mau gosto. Hoje a gente entende o que está acontecendo, não é com teologia, na cabeça. E a gente ajudando lá na campanha de tijolinho, achando que estava fazendo sucesso, construindo a casa da mãe, ajude a construir a casa da mãe, mas eu pensei que era da minha mãe. A minha mãe é Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe não é a Pachamama, Mãe Terra, Deusa Gaia, certo? Ninguém avisou isso antes, né? Isso não foi mencionado antes, não tinha nem campanha de tijolinho mais. Então é isso que está falando, olha. Tudo que era viçoso murchava, as árvores morriam, os jardins perdiam seu revestimento. Vi como se pode ver numa visão as trevas produzirem seu efeito a uma grande distância, porque isso se espalhou pelo mundo inteiro. A igreja foi infiltrada por comunistas, maçons e sociedades secretas aos montes. Se a pessoa tem quantas vezes, eu tenho um monte de testemunho aqui da TV Nossa Senhora de Fátima, de um monte de gente que fala, professor, eu tenho vocação de botar para fora. Teve um que falou assim para ele, Deus que o padre chegou para ele e falou assim para ele, você tem vocação demais, não dá, filho, tchau. Certo? Como é que pode ter vocação demais, né? Vocação nunca é demais, né? A vocação verdadeira é demais, porque lá eles não têm vocação. Então, isso foi um processo que não dá tempo de ficar explicando detidamente agora aqui, porque eu já expliquei antes, mas o processo de invasão, no qual, a partir do século XIX, sim, XIX, os comunistas começaram a tomar a igreja, mas eles não tomaram pelos requintes que entraram lá, pelos seminaristas lá que estavam entrando lá, alegrinho lá, não, eles começaram dos bispos. Isso Jesus reclama para a irmã Maria de São Pedro, no século XIX, que via Jesus, tem diversas revelações da Sagrada Face. Inclusive, a Sagrada Face de Tours começa ali com ela, com revelações a ela. Ela já é santa, né, mas nunca vão dizer que ela é santa porque ela denunciou os comunistas. Jesus denunciou os comunistas através dela. Tá certo? Então, a todo lado onde chegava se estendiam como uma corda negra. Então, aonde eles chegam, espalha aquela sombra terrível da falsa igreja e vai matando a fé de todo mundo. Porque os padres, entre aspas, a conta-gotas, eu conheço gente que foi envenenando as pessoas aos poucos, eu conheço. Eu estive nessas missas aí, de várias paróquias diferentes, eu sei como é que eles fazem, o jogo que eles fazem com a pessoa. E já falei várias vezes, já dei vários testemunhos aqui, como eu disse, aqui tem que ser mais resumido, mas procurando vídeo meu vai achar vários testemunhos, experiências que eu tive, eu e a família, e nós vimos eles colocando ali, gota a gota de veneno, matando a fé dos fiéis, até chegar nisso que está agora, essa igreja facinho de seguir. Igreja facinho de seguir não é de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca foi. A igreja do Senhor sempre foi difícil, sempre foi, porque o caminho do céu é estreito, o caminho larga do demônio. Se começa a ser muito fácil, você fala, agora eu sei que eu estou errado, eu estou no caminho do diabo, deixa eu voltar para Deus aqui, porque eu prefiro ralar aqui, a dureza aqui, chegar no céu, do que ir na folga e surfar para o inferno. Não sei o que se passou com todas as pessoas que estavam dentro dessa igreja. Bom, uma parte já saiu, uma parte das pessoas que estavam lá saiu, e foi para as seitas. Outra parte saiu e ficou rezando em casa. Mas essa é uma pequena parte, porque tem outra parte que ficou rezando em casa, mas continua assistindo o padre bergoniano. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para você. É como se fosse um cercadinho. A igreja falsa é um cercadinho. Eles são um cercadinho aqui, todo mundo tem que ficar lá dentro do redil lá. Mas se a pessoa perceber o que está acontecendo, se o fiel perceber o que está acontecendo, ele perceber que está tudo errado e que ele vai sair dali, ele vai rezar em casa. Então ele saiu de um cercadinho e foi para um cercado maior. Ele não percebe isso, mas ele está agora num cercado maior, que continua sendo da falsa igreja. Esse cercado maior é essa turma aí da internet, falsos padres, falsos freis, falsas freiras, um monte de gente aí falando um monte de coisa que dá tudo na mesma. Nenhum deles fala que Jorge Mário Bergoglio não era papa e Leão Lobo também não era. Aqui no Brasil só eu que falo.
Sem ser sede vacante, né? Porque sede vacante é outra conversa. Aliás, sede vacante só desce no Papa João Paulo II e justamente no Papa Bento XVI. Quase não fala nada de Bergoglio, até hoje não vi falar nada de Leão Lobo também. Eu não vi. Mas nós não somos sede vacante, nós somos católicos apostólicos romanos. Estamos em comunhão com o Papa Bento XVI. Se eu fosse sede vacante, eu falava, eu assumia, não tinha problema nenhum com isso, mas é que nós não somos. Então, o sujeito saiu do cercadinho aqui da igreja falsa e caiu no cercadão. O cercadão também tem igreja em latim, também tem sede vacante, o cercadão tem essa turma toda, que é para não deixar a pessoa sair do cercadão do anticristo. No fim, vai toda essa turma aqui, esse rebanho todo vai ser levado para o anticristo, entendeu? Nós não, nós fomos tirados disso aí e levados à margem. Nós fomos levados para o outro lado, para o alto aqui, perto do Senhor, como se fosse um morro, tem esse campo aí, e o Senhor falou, não, vem cá comigo, vem perto de mim, o Senhor sempre está na montanha, né? Vem perto de mim aqui, porque aí embaixo não é o lugar de vocês, eu quero vocês comigo. Tá certo? Então é para a pessoa não escapar, daí a pessoa fala, eu sou igreja doméstica. Eu já vi um senhor falando isso para mim, do Rio de Janeiro. Falou para mim, eu sou igreja doméstica, mas ele reza na casa dele vendo essa turma que continua falando a mesma coisa, mas no mesmo, com uma luz diferente. Às vezes critica alguma coisinha para parecer que está falando, mas na verdade não está falando nada com nada. Fala uma coisa que é socialmente aceita, religiosamente aceita, que não é muito profunda, e um monte de lixo no meio, um monte de veneno no meio, que é o esquema de Jorge Mário Bergoglio que ele usava, eles estão usando com o sistema comunista, né? Terminando, essa igreja, como se devorasse homens, tornava-se cada vez mais negra, semelhante ao carvão da forja, e descambava horrivelmente. Devora mesmo, devora as almas das pessoas. Devora as almas e a salvação de homens e mulheres que continuaram lá dentro. Vai ter mais gente, tem mais gente saindo, cada vez tem mais gente saindo. Tá? Mas ainda vai ficar uma turma lá. Pode ter certeza, não vai sair todo mundo. Vai ficar uma turma lá. A igreja vai falir, eles vão ficar na mão, né? Mas vai ficar uma turma lá para ser levada por anticristo. Tá certo? É isso aí que é o fim de quem fica lá. Vi muitas abominações com grande detalhe. Vi a igreja oprimida, a igreja agora com I maiúsculo, nós aqui, oprimidos, e reconheci Roma e sua decadência interior e exterior. Por dentro e por fora, a decadência da igreja é total. Por dentro, tudo que nós acabamos de estudar. E por fora, estão tacando fogo em igreja, estão vendendo igreja, estão demolindo igreja, estão acabando com tudo. O último que sair, que apague a luz. Mas antes leva todo mundo para o anticristo, eles acham que eles vão ser os sacerdotes do anticristo. Muitos aí acham que vão ser os sacerdotes do anticristo, acham que então eles vão estar por cima da carne seca, porque nós somos sacerdotes, filho, o resto é seita. Tá? Eles também são seita. Mas eles acham que eles estão bem com o chefe e que é só obedecer que eles vão ser os comandantes, vão tomar uma surpresa muito grande, porque o anticristo é filho do demônio que é soberbo, ele também é soberbo, e você acha que soberbo aguenta soberbo? Não aguenta, né? Então não vai querer essa gente que se acha, aí vão ser com certeza colocados para fora aí no primeiro fora, a primeira chance que der. É assim que é servir o demônio. O demônio não é fiel, Deus é fiel, o demônio é traidor. Então continuamos com o Senhor. Da nossa parte, continuamos na igreja verdadeira, o remanescente que está profetizado, aquela turminha que sobrou somos nós mesmos, o pequeno remanescente da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e o Senhor nos chamou, ele chamou, por que você acha que você é escolhido então? Fala aí, por que você acha que Deus escolheu você e os outros não? Eu não sei, pergunta para ele, tá bom? O que importa para nós é que nós fomos chamados, se você não foi, não é um problema meu, e eu nem posso chamar você, só o Senhor pode. Só o Senhor chama aqueles que Ele realmente quer na igreja, porque agora é para valer. Nós vamos levar a Santa Igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é para valer, gente. É tempo correndo, está valendo, bola em jogo, está valendo. Não tem mais, acabou a brincadeira, não tem mais como esperar, não dá mais tempo. Quem quiser ir que vai, quem não quiser, aproveita o carnaval e vai no bloco dos fracassados condenados. Vai lá.